Vamos preparar para a prece, vamos nesse momento aquietar nossos pensamentos e vamos abrir o nosso coração. A prece é uma maneira para falarmos com o nosso Mestre Jesus. E nesse momento vamos agradecer tudo que temos recebido, todas as orientações, todos os estudos, todas as oportunidades de trabalho, de servir. E pedir humildemente que Jesus nos envolva, que o estudo que estamos fazendo, que estamos buscando, possa ser totalmente entendido, que tenhamos o discernimento e possamos colocar em prática todos os ensinamentos. E assim agradecemos esse momento e pedimos humildemente: Jesus, fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Boa noite. Do livro Sinal Verde, de André Luiz, texto em matéria afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentimento profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que é de uma grandeza imensa e que em tempos difíceis termina sendo um tanto massacrado e prejudicado. Vamos falar sobre a esperança, sentimento esse que é assim, uma das chamadas trindades universais ou religiosas, juntamente com a fé e com a caridade ou com o amor, a depender de como estamos analisando aí as traduções. E nesse sentido, vamos tomar como referência hoje uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, que trata exatamente sobre esse tema, para que a gente possa de alguma forma delinear, já que é um tema tão amplo, podermos colocar pelo menos um rumo em nossa conversa de forma mais aclarada. Então, Emmanuel escolhe aqui um dos trechos trazidos por Paulo de Tarso na carta aos Romanos, que assim nos diz, como de praxe fazemos, numa análise já bem sintética desse versículo. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então aqui Paulo já começa, na verdade, mostrando que o Evangelho em si, ele já é sim um hino de esperança. Porque não haveria outro motivo, se pensarmos bem, para, por exemplo, sermos humildes, amarmos o próximo, realizarmos as boas obras, brilharmos a nossa luz, dentre outras centenas, milhares de ensinamentos trazidos por Jesus, se não houvesse aqui o envolvimento de uma esperança. A pergunta seria: para quê? Para que eu preciso ser bom? Para que eu preciso ser simples? Para que eu preciso ser bem-aventurado?
conforme os ditames trazidos pelo Evangelho. Há aí no fundo uma esperança de que, obviamente, aquele melhor proceder possa trazer algum resultado de positivo, e não digo só para nós, digo de maneira coletiva. Então, Paulo de Tarso traz o entendimento aos romanos de que tudo isso foi feito exatamente para nos incentivar a confiar, a ter aquela certeza de que nesse aspecto dessa trindade, como nós falamos aqui agora, uma trindade que refere-se, né, aos sentimentos, trazendo fé, caridade, fé, amor ou caridade e a esperança, nós vamos perceber aqui em nossa conversa que esse exercício de fé se trata do nosso manuseio, a nossa movimentação nesse sentido. Mas com o aspecto da esperança é algo, obviamente, que provém do mais alto, que provém de Deus, que provém das esferas celestiais, numa espécie de confiança que nós temos exatamente nisso, que pode ser intuitiva. Até mesmo aquele que não crê, lá no fundo, ele tem aquela convicção, porque isso está gravado em todos nós, é indiferente se nessa existência acreditamos ou não queremos acreditar, mas isso é, de alguma maneira, um foco, uma esperança em algo melhor, e seja dado o nome que for a esse algo melhor. Paulo então nos diz que o Evangelho já foi sim escrito para esse objetivo. Basta que nós olhemos quando o apóstolo João menciona que Deus é fiel, e já vimos isso em vários, com certeza já lemos isso em algum lugar. Ali nós mostra claramente a relação que há entre homens e Deus nesse sentido. Se nós muitas vezes não somos nessa relação fiéis ao propósito de que aqui estamos para melhorarmos e auxiliarmos a melhorar na coletividade, como o Livro dos Espíritos nos esclarece sobre o objetivo, né, da encarnação, de melhorarmos, de evoluirmos e juntos, né, participarmos aí dos desígnios de Deus coletivamente, fraternalmente nesse caso. Então, nesse sentido, se não somos fiéis a essa proposta, Deus é fiel, sempre, em todos os instantes, está honrando e cumprindo com isso. O nome disso é esperança, é sabermos que efetivamente, se da nossa parte, no exercício de fé, ainda deixamos algo de lado, no quesito esperança, ou seja, termos a certeza de que Deus nos entrega tudo da melhor maneira que precisamos para que possamos construir essa evolução individual e coletiva, Ele estará fazendo. Então diz Emmanuel, narrando sobre esperança. A esperança é luz do cristão. Então pronto. Só o primeiro parágrafo já nos daria a oportunidade de pensarmos muito firmes, porque na prática, ainda mais como disse, em tempos difíceis, a percepção que nós temos é de que nós estamos com menos esperança. Muitas vezes colocamos até mesmo palavras, colocamos frases, sentimentos em grupos, em rodas de conversa, que denotam aí uma ausência dessa esperança no futuro. Para aqueles que efetivamente estudam, se dedicam à leitura da doutrina espírita, tais sentimentos não podem vigorar de alguma maneira muito clara nesse sentido da propagação, da desesperança, porque sempre teremos a certeza de um futuro, seja nesta ou em outras existências, e num controle, num comando, como dissemos aqui, de que Deus está efetivamente sendo fiel o tempo inteiro em tudo. Então esse sentimento não coaduna com aquilo que a doutrina espírita nos esclarece e nos traz. Vejam que não estamos aqui confundindo com tristezas diárias ou coisas que podem acontecer efetivamente, que nos levam muitas vezes, em certas circunstâncias, a sofrermos, a termos alguma má sensação. Mas o sentimento de esperança, assim como o de fé, assim como o de felicidade, eles são, na verdade, sentimentos construídos e não são momentâneos. Ah, hoje eu tenho esperança. Em dias bons, ter esperança é muito tranquilo. Assim como felicidade. Hoje eu tenho felicidade, eu estou feliz. Esses sentimentos tratam-se, na verdade, de construções. E construções que são reiteradas, até o momento em que deixam de ser um estado para se tornar uma condição. Naquelas situações em que, mesmo na situação mais dura, que eu sinto tristeza, que eu choro, lá no fundo eu sinto felicidade. Sou um espírito venturoso, bem-aventurado, porque compreendo todas aquelas circunstâncias e me dedico, na verdade, a fazer o melhor no exercício de fé, na esperança certa. Não é apenas um eu acho que vai dar certo, eu acho que Deus vai olhar por mim. Na esperança fundamentada de que aquilo ali, obviamente, vai ter o seu desfecho
da melhor maneira possível, ainda que seja em momentos tortuosos, como, por exemplo, já citamos aqui em outras ocasiões, Tassiano e Quinto Varro, os personagens de Ave Cristo, quando ao final da existência, já agora como Quinto Celso, na verdade, né, os dois desencarnam nas arenas de Roma e ainda assim se sentem venturosos, se sentem felizes, não por conta da situação, que a situação era extremamente lastimável sob a ótica dessa existência, dessa nossa visão material, mas que já se sentiam, na verdade, espiritualmente bem fortalecidos. É por essa razão que Emmanuel ressalta já de cara, quando ele diz já, a esperança é luz do cristão. E dá sequência. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Ou seja, há dentro de nós o brilho e vossa luz. Ela pode, na verdade, não estar brilhando, mas essa luz interior, a lei divina gravada na consciência, a certeza de que há, sim, essa energia, essa força poderosíssima que governa todo o universo, essa esperança, ela está dentro de nós. Se não é possível o exercício da fé, porque ainda estamos, assim, talvez, patinando nesse exercício, né, chamada fé do tamanho do grãozinho de mostarda, então a nossa nem assim o é, porque ainda não movemos montanhas, mas aqueles que movem montanhas, que já transformam, que têm um exercício de fé, em geral, desenvolvem juntos esse espírito da esperança de forma consciente, não apenas um eu acho, mas uma certeza que vai tomando conta da gente quando a gente vai então experimentando esse sentimento de trabalho dedicado. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então vejamos, reforçando o conceito anterior, se nós não temos ainda a condição de esparramarmos a boa nova por meio das nossas palavras, especialmente por meio dos nossos atos, que é o grande mecanismo de propagação e divulgação que Jesus espera de todos nós, ao menos o sentimento de esperança carregamos conosco. Porque sempre vai ter, obviamente, os desafios, os problemas, as dificuldades a enfrentar. Mas essa esperança vai aos poucos sendo consolidada à medida que nós confiamos. Então, quando dizemos, seja o que Deus quiser, que nós tragamos de verdade esse conceito. Que nós possamos ter a certeza de que essa palavra poderosa, ela não pode ser dita só da boca para fora, porque se acontece diferente do que nós queremos, certamente foi como Deus assim o quis. E claro que aqui nós, com todo o respeito ao livre-arbítrio, à dedicação dos homens, à evolução, sem pressa, né? Deus não é ansioso. Deus não quer correr com todo mundo. Vai, evolui, evolui. Obviamente as suas leis sendo respeitadas e obviamente o nosso esforço em aderir a esse caminho reto do bem acaba nos fortalecendo e nos colocando nesse caminho e nos sentimos esperançados com isso aos poucos. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. Então aqui Emmanuel demonstra que a dor, essa grande professora, que muitas vezes parece vir destruir as nossas esperanças, no fundo, ela está chacoalhando o ser humano, exatamente que está vivendo ainda, nas palavras de Jesus aqui, que ele inclusive coloca entre aspas, vivendo no vale da sombra e da morte, no meio de ranger de dentes e trevas exteriores. Quantas vezes a dor não vem, e estamos num momento da vida em que entendemos estar tudo certo, mas é exatamente quando estamos ali ainda envolvidos em pensamentos materialistas, em situações em que ainda somos egoístas, orgulhosos, a dor comparece e nos curva, de alguma forma, a certeza de que não somos nós os dirigentes dessa grande embarcação, somos trabalhadores dela. Estamos ali trabalhando para o bom andamento deste grande barco, seja ele individual, seja ele coletivo na família, coletivo na sociedade, coletivo na humanidade. Então esse exercício da dor, ela não é para tirar-nos a esperança, mas do contrário, de chacoalharmos-nos para que possamos então despertar, recordar as experiências e obrigações que aqui tínhamos. E isso vai ficando dentro de nós. Muitas vezes nós nem lembramos, mas nessa hora da dor, nós rezamos
com uma intensidade que talvez não o fazíamos antes disso. Nós pedimos a Deus na confiança e no exercício de realmente querer que aquilo tudo dê certo, mas pedimos de forma diferente. Porque nos dias felizes, nos dias alegres, essa felicidade, que é fácil de exercê-la, ela às vezes precisa ser ressaltada e reforçada exatamente no momento em que temos a dificuldade. Então Emmanuel nos faz um convite. Vejamos André Luiz. André Luiz, mesmo depois de 8 anos de duras provas no umbral, ainda assim clamou a Deus, pediu um socorro num momento de angústia profunda, e ali naquela hora, quando depositou os seus sentimentos verdadeiros, estava efetivamente transformado sob algum aspecto, teve então o alicerce, estava sempre sendo socorrido, o tempo inteiro. Mas ele ainda assim tinha uma esperança, mas ainda era uma esperança vacilante, uma esperança orgulhosa, uma esperança de quem achava que por si só conseguiria, quando no fundo sabia, como o filho pródigo, sabia que sozinho não conseguiria. Precisaria, onde o pai estava trabalhando ali com os seus trabalhadores, os seus jornaleiros, voltar ao pai, voltar à origem, à essência dessa esperança para ter então o resultado. Então André Luiz pede e Clarencio imediatamente, que já estava observando, acompanhando, cuidando, aparece então para ele. Emmanuel ainda faz numa outra mensagem, faz uma elucidação importante a ser lembrada aqui, no livro Fonte Viva, a capacete da esperança. Essa mensagem ela fala exatamente da relevância que é. Emmanuel não escolhe uma touca, um chapéu, mas ele usa exatamente do símbolo do capacete, porque sabe que muitos atentarão contra a nossa esperança, falarão mal, destruirão as nossas expectativas, então nada melhor do que usar o capacete para protegermos-nos dessas más influências, desses maus conceitos que vão nos colocar lá para baixo. Então exercitar essa ideia do capacete, na mensagem que ele encaminha aos Tessalonicenses, mostra a nossa condição de firmeza. Não é uma fé vacilante, não é uma esperança vacilante, é uma fé raciocinada, como Kardec nos convida, e uma esperança raciocinada, algo que poucas pessoas falam, porque parece que é um sentimento inato, que vem conosco ou não vem. Do contrário, nós vemos no Livro dos Espíritos, na parte que fala das esperanças e consolações, exatamente um exercício racional dessa esperança. Pensarmos de maneira racional e positiva sobre a vida futura, sobre as vidas pregressas que nos colocaram nessa condição, nos cria esse senso de esperança raciocinada. Não apenas algo eu penso, eu acho, hoje eu tenho esperança, amanhã não tenho. Então Emmanuel ainda vem à frente dizendo-nos, reforçando exatamente isso. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, a esperança é exatamente essa sensação de que estamos todo o tempo guardados, protegidos, amparados e que nos dá o desejo de fazermos, porque sabemos que aquilo trará resultado. O homem que trabalha, se dedica, ele sabe da recompensa que vem. Muitas vezes alguém dirá, mas ele, por exemplo, perdeu o emprego. Nessa hora, é exatamente o exercício racional de esperança, de que tudo isso faz parte de um encaminhamento que ele, obviamente, há de trabalhar com fé para resolver, é que vai fazê-lo. Porque se tiver certeza de que acabou, não existe mais nenhuma expectativa em nada, e aí a ideia do nada trazida no Livro dos Espíritos mostra o perigo que é esse tipo de situação, porque ela justifica todas as barbaridades, todas as entregas, e a esperança não. Sempre nos convida a mantermos-nos firmes, a continuarmos trabalhando, porque segundo os grandes benfeitores, tudo passa. E esse tudo passa, não se trata aqui apenas de passar um momento bom, um momento ruim. Se trata de passar uma etapa e começar outra. Se a etapa da dificuldade chegou, logo mais teremos a etapa da bonança. Então, nessa situação, essa convicção é que nos faz ter essa impressão. E veja que nem o Lúcio, no livro Jesus no Lar, conta uma historinha interessante, o Santo Desiludido.
em que ele passa boa parte do tempo rezando, um homem, né, um considerado sábio à época, um santo, ele passa o tempo inteiro em oração, em reclusão, e todo mundo que chegava com alguma ideia, seja ela uma ideia empreendedora, seja ela uma ideia, né, profissional, ele já cortava a pessoa e dizia, olha, isso daí são dedicações ao mundo material, venha cá comigo e reze. E todo mundo ficava impressionado de ver aquela reclusão, aquele exercício de oração o tempo inteiro. E quando ele desencarnou, ficou a ideia de que ele, obviamente, iria encontrar as mais altas esferas celestiais. E do contrário, foi exatamente para os ambientes mais duros do mundo espiritual. Lembrando que a narrativa de Jesus no lar é Neio Lúcio contando as experiências, as histórias que Jesus contava nos cultos do Evangelho que os apóstolos faziam. Quando ele assim o fez e contou que então esse santo teria ido para os locais mais infernais, considerado naquela ocasião como um assassino, não um assassino comum, mas um assassino de esperança, um assassino de boa vontade, desejo, de transformação das pessoas. Quando ele atacava, atentava. Então tomemos muito cuidado quando estamos assim jogando todas as expectativas de alguém na lama, dizendo-lhes, isso não vai dar certo, você não nasceu para isso, não é assim, isso é muito diferente, larga de mão disso. Tomemos cuidado sempre que formos fazer para que isso na verdade não seja aí aquilo que nós achamos que não é bom, que não se encaixa, que não se enquadra, mas pensemos e conversemos, porque destacar obviamente a esperança de forma raciocinada, de forma lúcida, é muito mais salutar do que simplesmente atacarmos e matarmos aquilo que de positivo existe com as pessoas. Então, Emmanuel ainda vai continuar dizendo-nos, a noite espera o dia. Com beleza ele fala, a flor espera o fruto, o verme espera o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. É o filho pródigo, não é? Que em certa hora caiu em si. Caiu em si mostra, obviamente, uma ação própria. Percebeu-se, olhou-se, analisou a si mesmo, conheceu-se a si mesmo, no mínimo, para começar então um despertar. Mas na mesma hora, ele começa então a lembrar do Pai. Essa inspiração celestial, ela vem o tempo inteiro. Nós estamos conectados nesse espírito de esperança e de expectativa, não da esperança do esperar sentado, porque o próprio filho pródigo precisou levantar-se e ir à terra do Pai. É o convite que Emmanuel vai nos fazer aqui logo mais. Mas nesse sentido, ao menos a certeza de que o Pai estaria lá e correria para abraçá-lo e beijá-lo intensamente, ele já tinha. E nós? Será que estamos com essa mesma esperança contínua de que teremos sempre esse aconchego, essa luz divina a nos inspirar, mesmo na hora dolorosa, como aquela belíssima mensagem, né, das pegadas na areia, nas horas mais duras, quando a pessoa pensava que estava sozinho nas pegadas, no final das contas, era Jesus que o carregava para diminuir e aliviar aquela dor. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então essa ideia de pregar pela fé, que é o nosso exercício, e pregar pela esperança, que é a confiança no que vem de Deus para nós, é algo muito importante para todos nós, pensarmos com carinho. Muitas vezes somos trabalhadores, dedicamos, nos fazemos o melhor, mas muitas vezes pergunta-se, e aí, está confiante? Ah, mais ou menos, talvez, não sei se vai dar certo. Os homens de fé e homens de esperança dificilmente vacilam nessa resposta. Têm a convicção muito aprofundada. Jesus, por exemplo, vendo toda a tormenta da crucificação, os apóstolos perderam ali a esperança. Já sabiam que se Jesus desencarnasse, talvez as coisas não dessem certo, e no contrário, Jesus vai tão firme, tão sereno em toda aquela pegada, porque sabia que aquilo fazia parte de um processo e os desenrolares disso, ele como um espírito puro, que já o era, tinha muita consciência. Então a esperança estava consolidada de maneira lógica, não era um eu acho que vai dar certo. Jesus
Não está preocupado? Hora nenhuma. Do contrário, todas as sequências de atos ali, a permissão a ser preso, a situação entregar-se, obviamente, em oração anterior, a caminhada carregando um madeiro consigo. Em hora nenhuma Jesus tentou fugir, porque sabia que aquilo ali era a situação que a vida lhe havia oferecido e que esta é que causaria a verdadeira esperança. Qualquer coisa diferente daquilo era uma esperança mundana, material, de coisas que dariam certo naquela existência e não na sequência que viria. Então Emmanuel parte para a conclusão dessa mensagem dizendo-nos: imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança, vejam a palavra confiança, sempre alicerçada com a ideia de esperança, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. A ideia aqui de lamentações e culpas certamente prejudicam e muito a construção desse exercício de esperança conosco. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Então Jesus, quando diz vinde a mim, deixa claro que esse é um hino de esperança verdadeiro, porque nós vamos estar lá. A movimentação depende de nós, é a fé. Mas a convicção, a certeza de que esse respaldo, esse alívio às nossas dores estará lá sempre presente, é a esperança. Então, repetindo, todo momento, é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Então, essa frase de Jesus que fique guardada conosco, porque em vários momentos ele faz esse convite, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então não há nenhuma perspectiva de imaginar que eu preciso de ajuda, eu quero ajuda e não vai ter. Sempre vai ter. E ela vai vir de diversas formas. Seja ela num aspecto material, seja ela através de uma inspiração espiritual. Não é uma questão de achar, é uma questão de ter certeza. Porque o filho que se socorre no Pai, o Pai vai dar. E nós, como diz o próprio Jesus, que somos capazes muitas vezes de fazermos coisas horríveis, ainda assim damos amor. Não vamos atacar, tirar pedra. Imaginem Deus em um amor infinito. E conclui então o benfeitor Emmanuel dizendo-nos: levantemo-nos, começa o recado de fé, e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, a ideia de entregar-nos essa luz da esperança é exatamente para que nós possamos então construir a sequência de luminosidade que esse mundo precisa. Deus é como se fosse numa relação de combustível e comburente. Deus é esse oxigênio, é esse comburente que está em todo lugar. Mas o combustível depende de nossa iluminação, essa energia interior que existe dentro de cada um de nós para que nós nos acendamos e possamos transmitir um pouco disso ao mundo. As nossas palavras tenham esperança, os nossos gestos tenham esperança. A nossa maneira de proceder seja de divulgar esperança e nunca desesperança. Nunca matar aquilo que de brilhoso, de enérgico existe dentro das pessoas, para que assim nós consigamos brilhar, fazer brilhar não só a nossa luz, mas a luz do mundo todo. É esse o recado de Emmanuel, é essa a nossa reflexão dessa noite, para que possamos, no fundo de nossos corações, ao sairmos daqui já agora, sairmos repletos de vontade de esperançarmos, de vivermos com esperança, de olharmos com um pouco mais de lucidez para toda a eternidade e sabermos que as dificuldades que passamos, os problemas que enfrentamos, são momentâneos, são de uma existência no pingo da eternidade e que ela está tecendo em nós, em nosso espírito, aquilo que de melhor e mais sublime pode haver, que são essas três estruturas: a fé no nosso exercício, a esperança na confiança em Deus e, acima de tudo, e unindo esses dois itens, o amor. Um forte abraço a todos e que Deus nos inspire e nos encha desse sentimento de esperança todos os dias. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem
A todo momento, nos deparamos com a nossa capacidade de fazer escolhas, ou isto ou aquilo. Esse poder representa para nós uma grande responsabilidade. Mediante a escolha feita, vamos arcar com os resultados. Se for uma escolha benéfica, o seu jugo será suave e edificante, nos trazendo alegria de viver. Se for uma escolha equivocada, sofreremos o peso do seu jugo, trazendo para a nossa alma muitos sofrimentos e inquietações, solicitando reparações. Na passagem de Jesus em Betânia, na casa de Lázaro, Maria escolheu a boa parte, quando se decide a prestar atenção nos ensinamentos do Mestre, ao passo que Marta estava desviando sua atenção para atividades que poderiam ser feitas posteriormente, perdendo a oportunidade de se beneficiar das energias amorosas de Jesus, ensinando a Boa Nova. Marta representa a nossa ocupação com as coisas do mundo e Maria exemplifica como é importante priorizar a conexão com as leis divinas para o nosso crescimento espiritual. As ilusões do mundo materialista exercem fortes influências sobre nós. Daí a necessidade da vigilância. O nosso contato diário com o Evangelho de Jesus possibilita que o véu da nossa ignorância seja dissipado pouco a pouco, de modo que as nossas escolhas sejam benéficas para nós e para aqueles que caminham conosco. Não há outra forma de modificar a nossa conduta para o bem. Esclarece Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim, Jesus, te rogamos, dai-nos força e coragem para obtermos o correto discernimento e aplicarmos o teu Evangelho de luz em nossos caminhos. Muita paz no coração de todos, assim seja.